piloto italiano que teve uma carreira muito vitoriosa nos Estados Unidos, que passou pela Fórmula 1 sem muito brilho, é verdade, mas que infelizmente ficou marcado ao perder as duas pernas num dos acidentes mais impressionantes da história do automobilismo. É uma história de muita resiliência, adaptação, medalhas olímpicas e percalços que parecem escritos por um roteirista cruel. Hoje no Boteco F1 História, nós vamos relembrar a vida e obra de Alessandro Zanardi. E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do Alessandro Zanardi. Do meu lado, ó quem apareceu aqui. Opa! Fábio Seixas, tudo bem? Como é que você tá? E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Você já me contou Prazer. que você encontrou o Zanardi algumas vezes, né? Eu cobri a Fórmula 1, os dois títulos do Zanardi na Indy eu cobri. Eu cobri a Fórmula Indy 97 e 98. E foram os anos em que o Zanardi, a gente brincava, ele era o Schumacher da Indy, né? Ele ganhava tudo na Indy e um cara de uma simpatia, de uma simplicidade. Um cara sempre a fim de conversar, né? E de bater papo, de contar boas histórias e que depois teve uma trajetória das mais malucas e trágicas do automobilismo. Surreal, né? Ó, vamos entender direitinho a história do Zanardi. Para começar o nosso vídeo, o nome dele é Alessandro. Mas como o inglês é uma língua muito forte no automobilismo, né, Fábio? Muitos começaram a chamá-lo de Alex e o apelido pegou. Tanto Alessandro quanto Alex estão certos para o nosso contexto, tá bom? Que eu sei que vocês são chatos. O Alex Zanardi nasceu em Bolonha, na Itália, em 23 de outubro de 66, quase no mesmo dia que o seu, né, Seixas? Quando que você nasceu? 24 de outubro. Ele é dia 23, não é isso? É. E nasceu em Bolonha, que é o centro, ali é do lado de Maranello, perto de Imola. É ali um centrinho do automobilismo na Itália. Calculo. A tragédia automobilística começou cedo em sua vida. Sua irmã Cristina era uma nadadora promissora, mas morreu em um acidente de carro em 1979. Mesmo com o trauma de perder a irmã em um carro, o Zanardi começou a correr de kart bem jovem, aos 13 anos, velho até, né? Pra hoje é velho. Pra pensar. Mas antigamente era isso aí. Ele construiu um kart com rodas encontradas em uma lata de lixo e canos do trabalho do pai. O estilo bem Brian May de iniciar a carreira, hein? Você pegou a referência, tem meu respeito, viu? Não peguei. Não pegou? Vamos lá, segue o jogo. Em 88, ele participou da série italiana de Fórmula 3 com o 5º lugar como melhor resultado. Em 89, conquistou 2 pole positions e 3 pódios. Em 91, ele passa para a Fórmula 3000 com a equipe Il Barone Rampante, um time que estava iniciando no campeonato e venceu sua corrida de estreia, marcando mais 2 triunfos naquela temporada e terminando em segundo no campeonato. Eu adorava esse nome. E o Barone Rampante. Pô, legal, hein? O cara que nasce em Bolonha, italiano, guiando kart, com esse nome de equipe, Pô, né? Não tem como dar errado. Se quebrava o macarrão, ia pecado O cara total. fazia o carro com um pedaço de lixo, kart, pô, então... Brian May, eu ainda tô nervoso com você que você não pegou a referência Vou do Brian pesquisar. May. Foi aí que um piloto italiano despontando nas categorias de base de um país onde o automobilismo é intrínseco à cultura chamou a atenção do pessoal na Fórmula 1. A primeira equipe que o chamou para testar foi a Footwork, mas foi Eddie Jordan que selecionou Zanardi para substituir Roberto Moreno até o final da temporada de 91, mais especificamente para as últimas 3 corridas.
Zanardi finalizou 2 delas, ambas na 9ª colocação. Em 92, porém, o Zanardi teve que se contentar com participações especiais na Minardi, substituindo o lesionado Christian Fittipaldi. O Zanardi gostava de substituir brasileiro, hein? Gostava, né? Tava sempre ali, pronto. Você lembra de alguma coisa da questão do Pulpo Moreno em 91, do Christian? O Christian é porque ele teve um acidente, né, em 92. Foi em 92 e o Moreno... Eu não lembro exatamente da situação do Moreno, mas o Moreno que normalmente substitui os outros, né? O cara conseguiu substituir o Moreno. É o substituto do substituto. Fora da temporada como titular, ele testou pela Benetton, mas assinou o contrato com a Lotus para 93. Mas já era aquela Lotus descendo a ladeira. Mais tarde, ele afirmou que, em retrospectiva, deveria ter continuado como piloto de testes da Benetton, né? Já que provavelmente teria dirigido em tempo integral em 94, após a aposentadoria do Ricardo Patrese, onde estaria um carro vencedor ao lado do campeão mundial Michael Schumacher. O papai do Verstappen que ficaria chupando o dedo nessa realidade paralela. Merecia, chato. A Lotus pela qual o Zanardi correu em 93 era aquela do Colin Chapman mesmo, mas já estava vivendo seus últimos anos na Fórmula 1. Mesmo assim, ele teve uma temporada razoável. O Zanardi, comparando-se, andou próximo, né, do companheiro de equipe Johnny Herbert, e foi importante um ajuste fino do sistema de suspensão ativa da equipe, marcando seu único ponto no Grande Prêmio do Brasil. Mas a fase boa acabou de uma forma tensa. Ele estava treinando de bicicleta quando foi atropelado, fraturando vários ossos do pé esquerdo. Mesmo se recuperando, ele participou das corridas na Alemanha e na Hungria. E para piorar a situação, no treino para o GP da Bélgica, ele bateu forte na Radion, sofreu uma concussão e teve a sua temporada prematuramente encerrada de vez. O que acontece com o Zanardi? O Zanardi atrai, né? É um imã de... É um para-raio? É o máximo para-raio? Nossa, o Zanardi é. Inclusive, é surpreendente que ele tenha sempre continuado, né? Continuou. A história está no começo ainda. Acaba sendo um exemplo de resiliência, não, tá? Mas com todo o respeito, é o Josef Klimber do automobilismo. Não, e tirando a piada, tem muito a ver com o espírito dele levar a vida. O Zanardi sempre foi um cara de muitíssimo alto astral. Ele levava essas coisas como... acontece, vamos embora, vamos para a próxima. Aquele cara que... Aquela história do caiu da bicicleta, levanta e continua. Exato, né? Quando ele caía, quando ele era pequeno, a mãe dele falava, levanta, segue. Ainda em recuperação, o Zanardi perdeu o início de 94, enquanto trabalhava como piloto de testes da Lotus, mas retornou no Grande Prêmio da Espanha, substituindo Pedro Lamy, que se machucou em um acidente durante um teste, inclusive. Nós já falamos sobre os acidentes de 94, eu vou deixar no card aqui, ó. Levanta o dedo aí, ó, Seixas, você está desse lado? Aí, do outro lado, do outro lado. Do outro lado. Aí, o card Boa, aqui, aí, bem no cantinho da tela, ó. A Lotus teve dificuldades em sua última temporada na Fórmula 1 e Zanardi não conseguiu marcar um único ponto ou se classificar acima do 13º lugar. Para as corridas na Bélgica e em Portugal, o Zanardi foi substituído pelo belga Philippe Adams. Aliás, o que não faltou foi piloto para a Lotus em 94. Ao todo, 7 passaram pela equipe. E você aí reclamando da AlphaTauri, hein? Philippe Adams, hein? Se alguém lembra de Philippe Adams, tá mentindo. Ele era membro da família Adams? Era irmão do Funélio. Com o fim das oportunidades na Fórmula 1, Zanardi participou de corridas de turismo até aparecer uma oportunidade nos Estados Unidos. Me conta um pouquinho mais. Você cobriu a fase do Zanardi nos Estados Unidos, né? Naquela época, os jornais do Brasil mandavam um repórter para cobrir a Fórmula Indy. Então, Fórmula 1, todo mundo mandava. Outro mundo, né? Todo mundo mandava. E a Fórmula Indy, naquele momento, ela tinha um sentimento de que ela rivalizava, ou que ela poderia rivalizar com a Fórmula 1. Tinha uma enxurrada de pilotos brasileiros lá, né, naqueles anos, nos anos anteriores ali. Muita gente indo para lá, então a gente tinha o Gugelmin, o Christian Fittipaldi, primeiro o Emerson, né? Você tinha o Emerson abrindo o caminho para aquela turma. Depois você tinha o Raul Boesel, o Maurício Gugelmin, o Christian Fittipaldi, o André Ribeiro, o Gil de Ferran. Então uma turma que ou chegou a correr na Fórmula 1, ou bateu na trave da Fórmula 1 e que foi correr na Indy. E aí os jornais mandavam repórteres para cobrir a temporada inteira da Indy. Eu cheguei em 97 para fazer a temporada completa e fiz até o final de 98 e eu peguei esses 2 anos do Zanardi, né, brilhando naqueles anos. E em 99, quando o Zanardi foi para a Fórmula 1, eu fui também. Ah, você seguiu, e aí a gente se reencontrou lá. Eu lembro que a gente se encontrou no paddock em Melbourne, ele falou, você tá aqui? Eu falei, você também. E aí foi bacana, porque foi o Zanardi se reencontrando com a Fórmula 1, mas antes disso ele teve essa trajetória linda na Fórmula 1. Vamos entender direitinho. Em 95, o Zanardi foi para a América para competir na Kart Series. Ele
sentiu que encontrar uma vaga por lá seria mais fácil com a sua experiência na Fórmula 1, mas não atraiu interesse de nenhuma equipe. No entanto, o diretor comercial da Reynard, Rick Gorn, conseguiu garantir um teste para Zanardi em Homestead com a Chip Ganassi. O Zanardi assinou um contrato em outubro de 95. O engenheiro de corrida da equipe, o Momun, aconselhou a Chip a não contratá-lo, pois acreditava que os pilotos italianos eram muito propensos a erros. Ei, que situação, hein? Mas o Zanardi rapidamente se tornou um dos pilotos mais populares do campeonato. Ele conquistou a pole já na segunda corrida, embora a primeira vitória só tenha acontecido no meio da temporada. O Mon, né, que depois se apaixonou pelo Zanardi. Quando ele fez a equipe dele, ele levou o Zanardi. Eu ia falar isso, ele faz a equipe dele. Pois é. Então, ele, se teve essa primeira má impressão, depois ele caiu de amores pelo Zanardi. Acontece, às vezes acontece. A primeira impressão, às vezes, não é a que fica. Quando eu te conheci, não... Caracas. No geral, Zanardi venceu 3 corridas em seu primeiro ano e marcou 6 poles, terminando em terceiro no campeonato, atrás do companheiro de equipe Jimmy Vasser, e empatado em número de pontos com Michael Andretti, que ficou na sua frente por ter 5 vitórias em corridas em comparação com as 3 de Zanardi. Com esse desempenho, Alex foi eleito o estreante do ano. Naquela época, falei que tinha muito brasileiro correndo, tinha uma equipe brasileira da Brahma, correu o Raul Boesel. Ah, que legal. E aí, todo sábado, eles faziam uma feijoada no paddock. Todo sábado? Todo sábado de corrida da Indy tinha uma feijoada no paddock. E aí, feijoada completa. Tinha ali passistas de escola de samba, tinha caipirinha. O Jimmy Vasser enxugava uma caipirinha. Tomava todas, acho que por isso que depois, a partir de 97, o Zanardi começou a bater nele. Eu jogava um jogo de videogame que era da Indy e alguns nomes me marcaram fortemente. O Jimmy Vasser era um deles. Eu acho que o carro dele é meio azul e branco, ou eu tô maluco? Não, nesse ano em 96 já era aquele carro vermelho. Já era, né? Target. Pode crer. Esse então, né? É. Como não lembrar. No ano seguinte, o Zanardi venceu em Laguna Seca, a corrida final da temporada, onde fez uma das ultrapassagens mais antológicas da história, na curva Corkscrew, os sacarrones, para cima do líder Brian Herta. A ultrapassagem foi tão incrível que foi proibida logo depois. Aliás, você lembra, né, dessa ultrapassagem? Ali, sabe o que acontecia? Aquele dia eu não estava lá, foi em 96. Em 97, a partir do ano que eu comecei a cobrir, a gente ficava sentado quase no limite da curva. Os jornalistas conseguiam ficar ali. Nossa. E via como esses caras, que eles chegam ali, os caras despencam. Parece que eles estão a altura de um prédio de 3 andares. Eles despencam ali na curva. E, das coisas mais legais que eu já vi numa pista de corrida, é ficar sentado ali na Corkscrew. Olha só, isso aí é... Não, isso é demais. Para fazer, todo fã tem que fazer. O Zanardi chegou ainda melhor para 97. Venceu 5 de 17 corridas, incluindo 3 consecutivas e 4 das 5 rodadas realizadas no meio e no final da temporada para tornar-se campeão. Em 98, a parada foi ainda mais dominante. O Zanardi, com sua Ganassi, venceu 7 de 19 corridas, com incríveis 15 pódios. Foram 4 vitórias consecutivas em junho e julho, rumo ao seu segundo título, o terceiro consecutivo para Ganassi Honda e o quarto para Reynard. Sabe o que era legal do Zanardi? Porque assim, ele ganhando tudo isso aí que ele ganhou, e nos anos dele até ele ir para a Fórmula 1, voltar para a Fórmula 1, eu fiz as contas, foram 51 corridas, ele ganhou 15. Uma baita média. Coisa, ele era um cara que, quando eu queria entrevistar, quando algum jornalista queria entrevistar o Zanardi, a gente ia lá no paddock, né, no estacionamento dos trailers dos pilotos, né, eles dormiam muitas vezes no autódromo, no circuito. Eu ia lá, aconteceu isso várias vezes. Eu batia na porta, o Zanardi abria, assim, de bermuda. Ele mesmo. Ele mesmo abria. E eu falava, Alex, tem que fazer uma reportagem aqui, queria fazer 2, 3 perguntas para você. Ele, entra aí e tal. Eu entrava, batia papo com você. Às vezes o que era para ser 5 minutos virava 15, 20. E tchau, se despedia numa super boa. Então não é aquela coisa da Fórmula 1 que para você entrevistar o piloto reserva da pior equipe, você precisa pedir uma entrevista com 6 meses de antecedência. E passar por 5 pessoas. Não, é isso. Ali você batia na porta, o cara abria e era um show de simpatia. Saudades. Em 99, a Honda lançou 51 carros batizados de Alex Zanardi Edition Acura NSX, que comemoraram o bicampeonato do piloto com a Honda. Os modelos tinham uma cor que lembrava o da Chip Ganassi de Zanardi. Como não, né? Esse sucesso todo na kart chamou a atenção do Sir Frank Williams, que já tinha contratado alguns pilotos com sucesso nos Estados Unidos. Antes, né, Jacques Villeneuve, ele entrou em contato com o Zanardi, ainda em 97,
para informá-lo que estaria disponível para negociações. Em junho de 98, os dois assinaram um contrato para Zanardi guiar pelo time. Ele começou a testar no final daquele ano ao lado do piloto de testes, Juan Pablo Montoya. Aliás, em breve nós vamos contar a história do Montoya por aqui, viu? Tem história também. Me chama aí. E assim Zanardi teria uma segunda chance na Fórmula 1. Mas spoiler alert, não seria muito diferente da primeira. 1999 não foi um ano muito legal para Williams, né, Fábio? Para começar... O carro era feio. Putz, como que o carro sai daquele azul pro vermelho? Pois é. A única coisa legal foi o pica-pau. Sim, mas que também não ajudou muito. Muito afiado! Seguinte, a equipe usava um motor Supertech Mecachrome, que era bem problemático. Porcaria. E o carro da Williams, convenhamos, né? Não era nenhum foguete também. E também tinha muitos problemas de confiabilidade. Tinha assento quebrado, diferencial. O Zanardi abandonou quando rodou em poça de óleo, quando bateram nele. Para você ter ideia, no GP da Áustria, o rádio parou de funcionar e o time tentou informar Zanardi que ele precisava parar para reabastecer usando as placas, mas ele estava distraído numa batalha com o Pedro Paulo Diniz e não viu a informação. Adivinha o que aconteceu? Abandonou sem combustível. Pane seca. Porém, do outro lado dos boxes, o Ralf Schumacher até conseguia resultados interessantes. E a pressão começou a montar em cima do Zanardi. Você faz ideia do porquê teve essa diferença toda entre o Zanardi e o Schumacher? Eu acho que ele teve um problema de adaptação mesmo. É o que acontece muitas vezes, né, quando o cara troca de categoria. Porque excelente piloto o Zanardi era, né, e muito melhor do que o Ralf Schumacher, piloto por piloto. Mas não conseguiu se adaptar e acho que teve um pouco também embora ele seja europeu, da questão do choque cultural. Acho que talvez o Zanardi fosse um cara muito legal para a Fórmula 1. Bem provável. Sabe o que me lembrou? 2008 com o Vettel e o Bourdais na Toro Rosso. Que o Vettel ganha corrida, faz pole. E o Bourdais tinha muitos problemas. Era um azar em pessoa, assim. E o Bourdais não é um piloto ruim. Não é, imagina. Ele provavelmente é muito melhor que Jaromir Soares, de D'Ambrosio, tanta gente passou pela Toro Rosso, né? Então, me lembra um pouquinho. Em Monza, ele teve o seu melhor momento. Ele se classificou em quarto para a corrida à frente do Schumacher, né? Na largada, ultrapassou o David Coulthard, o Heinz-Harald Frentzen, que a gente está tentando marcar a entrevista, e pulou para a segunda posição. Mas a falta de confiabilidade da Williams apareceu de novo quando o assoalho do carro apresentou problemas e Zanardi teve que mudar seu ritmo, terminando em sétimo. Zanardi encerrou a temporada sem pontos, enquanto Ralf Schumacher foi o sexto no Mundial de Pilotos com 35, incluindo 3 pódios. A gente conhece o Frank Williams, né? A Williams decidiu quebrar o seu contrato pagando uma multa de 4 milhões de dólares. E assim terminava de vez a história do italiano na Fórmula 1. Sem vaga na Fórmula 1, Zanardi decidiu voltar para os Estados Unidos e assinou com a MON1 em 2001. E é aqui que tivemos uma das imagens mais terríveis da história do automobilismo. Ó, eu vou deixar aqui o aviso de imagens e conteúdo forte para quem não quiser ver, tá? Se for o seu caso, pule para esse minuto aqui, ó, no player do YouTube. Durante a maior parte da temporada, o Zanardi teve pouco sucesso, com 3 resultados entre os 10 primeiros, e o melhor sendo um 4º lugar na Monson Indy em Toronto. A kart teve algumas corridas fora dos Estados Unidos em 2001, incluindo uma prova no Japão, Inglaterra, México, Austrália e 2 no Canadá. Até teria uma no Brasil, mas essa foi cancelada. Durante uma delas, batizada de American Memorial, que aconteceu no Aero Speedway no dia 15 de setembro de 2001, olha só, na Alemanha, era a 15ª etapa do campeonato. Zanardi largou do final do grid e estava ganhando posições. Depois de um pit stop, ele voltou com pneus frios, tentou voltar à pista quando acelerou abruptamente, perdeu o controle do carro e entrou na pista na direção do piloto Patrick Carpentier. O Carpentier conseguiu evitar a colisão, mas o Alex Tagliani, que estava logo atrás do Carpentier, não. O carro de Zanardi foi acertado em cheio, o piloto perdeu as 2 pernas imediatamente e quase 3/4 de seu volume sanguíneo. O apoio médico foi rápido e ele sobreviveu, mas a sua vida acabava de mudar radicalmente. Sabe o que eu lembro disso? Era o fim de semana do GP da Itália, em Monza, Fórmula 1, eu estava com a Fórmula 1 lá. E foi dias depois do 11 de setembro. Dias depois do 11 de setembro. Então já estava aquele clima péssimo no mundo
a Fórmula 1 discutindo se corria ou se não corria. E essa corrida da Indy, da kart, foi num sábado, em Lausitzring, na Alemanha. Então, o mundo não precisava de mais uma notícia ruim. A gente ali no automobilismo, é claro, né? Com todo cuidado, foi aquela corrida em que o Schumacher, antes da largada, ele foi de carro em carro, no grid, de piloto em piloto no grid, pedindo para ninguém fazer nenhuma besteira. Gente, pega leve na largada, porque a gente não precisa de uma tragédia, né? Então, o clima já estava muito pesado. A Ferrari andou com um carro com bico preto também. Isso. Né? E daí no sábado, eu lembro a gente na sala de imprensa quando veio a notícia do Zanardi. Um cara que até 2 anos antes, 1 ano antes, estava com a gente lá. E aí foi um choque danado. Assim, todo mundo ficou muito mal. E quando a gente viu as imagens então do acidente, essas imagens aí são de chocar todo mundo. A gente ficou todo mundo muito, muito mal naquele fim de semana. Vale lembrar que a gente vai colocar as imagens, mas é bem provável que o YouTube não deixe as imagens aparecerem, tá? Então não fiquem bravos comigo. Tem gente às vezes que fala, não colocou a imagem, o YouTube não deixa, gente. A história de resiliência do Zanardi é impressionante. Após se recuperar, ele não ficou satisfeito com o material de nenhuma prótese vendida no mercado. Então, desenhou suas próprias próteses para ter controle do peso e rigor delas para poder participar de corridas. Em 2002, o Zanardi deu a bandeirada final da corrida em Toronto, recebendo homenagens de todos. Em 2003, ele guiou um carro adaptado no Lausitzring, onde completou as 13 voltas finais da prova de 2001, de forma simbólica, né? Sua volta mais rápida foi 37.487, que o teria colocado em 5º lugar na corrida, né? Acelerou, de uma certa forma. Zanardi passou a correr no Campeonato de Turismo Europeu em 2003, em 2005 ganhou sua primeira corrida depois do acidente e venceu o Campeonato Italiano de Superturismo com 8 vitórias em 12 corridas a bordo de um BMW 320 SI. Antes de se aposentar do turismo, ainda ganhou provas em Istambul e Brno. O legal foi que em 2006 a BMW Sauber organizou um teste para o Zanardi em Valência. Com um carro adaptado da equipe, ele voltou a andar no Fórmula 1. Em 2012 ele fez um novo teste com a BMW no DTM e decidiu retornar ao automobilismo guiando o BMW Z4 GT3 na Blancpain Sprint Series em 2014. Ainda participou de outras provas, como uma na DTM em 2018 e das 24 Horas de Daytona de 2019. A história do Zanardi poderia acabar aqui, mas, como eu brinquei, o cara é o Josef Klimber. Porque após as lesões sofridas no acidente de 2001, o Zanardi decidiu começar a praticar o handcycling, um modelo de ciclismo onde a bicicleta é movimentada usando as mãos. Em 2007, ele alcançou o 4º lugar na maratona de Nova York com apenas 4 semanas de treinamento. Desde então, o handcycling ficou sério e ele competiu no Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada em 2009, afirmando que almejava uma vaga na equipe italiana para as Paralimpíadas de Verão de 2012. Em 2009, ele venceu a Maratona de Veneza na categoria para deficientes. Onde acontece a Maratona de Veneza? Num pedacinho de terra que tem ali, mais ou menos do tamanho dessa mesa. De barco a Maratona de Veneza? Na categoria para deficientes físicos, andando em cadeira de rodas em 1 hora, 13 minutos e 56 segundos e venceu a maratona da cidade de Roma em 2010, no tempo de 1 hora, 15 minutos e 53 segundos. Em 2011, em sua 4ª tentativa, Zanardi venceu a maratona de Nova York. E não é que o cara foi para as Paralimpíadas mesmo. Em 5 de setembro de 2012, Zanardi ganhou medalha de ouro por equipe nos Jogos em Londres, terminando 27,14 segundos à frente de Norbert Mussandi em Brands Hatch. Olha que lugar, né? Foi fazer uma corrida. 2 dias depois, ele venceu a corrida individual e ainda ganhou uma medalha de prata para a Itália no revezamento de equipes mistas, sendo eleito o melhor atleta masculino dos Jogos. O Zanardi também completou o Campeonato Mundial de Ironman em 2014, usando uma handbike para a sessão de ciclismo e uma cadeira de rodas para a sessão de corrida. Lenda. E você aí no seu sofá agora, o que você fez hoje? Aí. Cara, que inacreditável essa história. Em setembro de 2015, Zanardi anunciou que participaria da Maratona de Berlim usando uma bicicleta reclinada. Nas Paralimpíadas de 2016, aqui no Rio de Janeiro, conquistou medalhas de ouro no individual e no revezamento por equipes mistas e também uma de prata. A voz da consciência aqui, nossa, falou que onde que foi essa corrida? Na Praia do Pontal. Na Praia do Pontal, no Rio de Janeiro. Olha só que momento, né, cara? Não, e foi lindo. E a gente, eu lembro que a gente foi entrevistá-lo. Lá, Você estava lá? Eu tava lá. Eu não fui entrevistá-lo, foi uma equipe. Eu trabalhava na Globo na época. E, de novo, todo mundo voltou.
nossa, que cara simpático, que cara absurdamente legal, assim. O Zanardi, apesar de tudo isso que a gente já viu, anos depois, ele continuava um cara absurdamente legal. Não ficou azedo? Não, nunca. A gente vê tanto piloto de qualquer coisa aí se achando o maior do mundo, o Zanardi nunca teve disso. Exato, 15 anos depois do acidente dele na Alemanha. Em 2018, em uma competição de triatlo em Sérvia, na Itália, o Zanardi quebrou o recorde mundial do Ironman na categoria deficientes, com um tempo de 8 minutos, 26 segundos e 6 décimos. Com esse tempo, ele também ficou em 5º lugar geral na competição. Porém, infelizmente, mais 2 tragédias iriam encontrar o destino de Zanardi. No dia 19 de junho de 2020, Zanardi se envolveu em um grave acidente enquanto competia na corrida nacional italiana Obiettivo Tricolore para atletas paralímpicos. O acidente ocorreu na rodovia estadual 146 entre Pienza e San Chirico. De acordo com a Gazzetta dello Sport, Zanardi estava descendo uma colina quando perdeu o controle de sua handbike e bateu em um caminhão que se aproximava, causando graves traumas faciais e cranianos. Os serviços de emergência compareceram ao local e Zanardi foi transportado de avião para o Hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena. Ele ficou na UTI durante algum tempo. Em setembro de 2020, foi relatado que Zanardi apresentava sinais de interação, mas que seu estado permanecia grave e que ele havia sido submetido a várias cirurgias para reconstruir seu rosto. Em novembro, Zanardi foi transferido para um hospital em Pádua, mais próximo de sua casa, para continuar sua recuperação. Em dezembro, foi relatado que Zanardi recuperou a visão e a audição. Ele também poderia responder não verbalmente às perguntas e apertar as mãos quando solicitado. Em janeiro de 2021, foi relatado que Zanardi conseguiu falar novamente após uma cirurgia ao acordar. Em dezembro de 2021, 18 meses após o acidente, ele conseguiu voltar para casa para continuar sua reabilitação. Inacreditavelmente, a casa dele pegou fogo em 2022 após um defeito no painel solar. Zanardi ficou 72 dias internado. Que história, cara. Não tem outra história no automobilismo como essa. Não tem. E o cara tá vivo, né? E eu torço muito, Sérgio, para que a gente veja um dia o Zanardi aparecer da maneira que for, né? E que ele consiga se comunicar, que isso era muito importante para ele, e que ele consiga da maneira que ele pode ser feliz, porque ele é um cara que sempre lutou muito para ser feliz. Pelo pouco que você falou, tá claro que merece ser feliz, né? Fábio, muito obrigado, viu? Sei que você tá atrasado. Sérgio, imagina. Chama para os próximos aqui. Pedro, desculpa o papai aí, foi o Sérgio aqui que atrasou ele, viu? Gente, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Qual o próximo piloto que a gente pode conversar aqui sobre a história dele? Pode ser o Montoya? Tchau!